Polícia Civil, Pará. Dicas para o teste de aptidão física. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao nosso preparatório para o concurso da Polícia Civil do Estado do Pará. Dicas importantíssimas que farão toda a diferença no momento em que você estiver prestando o seu TAF, o seu teste de aptidão física. Eu sou o professor Paulo Vicente, sou personal trainer para concursos e tenho dicas importantíssimas para você. Primeira dica, uma breve análise do edital, do seu edital, que provavelmente você já tem acesso a respeito do teste de aptidão física. Então vamos começar lá no item 13 do seu edital, da prova de capacitação física. A prova de capacitação física de caráter eliminatório será avaliada conforme os critérios estabelecidos nas tabelas do edital. E aqui eu vou fazer uma pequena pausa para fazer uma análise sobre a palavra eliminatório. Eu tenho certeza que você sabe o significado da palavra eliminatório. Mas por que ela é importante neste ponto do edital? Porque o mesmo peso que você tem com os estudos, você tem que ter com os treinos. Se você não for bem nos estudos, você vai ficar fora do concurso, você será eliminado. E de nada adianta você ir super bem na prova teórica e não ir bem no teste físico. Você também será eliminado. Então o peso é igual, a mesma dedicação que você tem aos estudos, que é um trabalho cansativo. Tenho certeza que você estudar após um dia de trabalho, você cansa. Para o teste físico também, é um processo cansativo, mas você tem que se dedicar aos treinos. Caso você não se dedique, o risco de eliminação é grande. Nós temos 3 testes no seu TAF, no seu teste de aptidão física. Olha só, a prova de capacitação física será constituída das seguintes provas: teste de flexão de braço com apoio de frente ao solo, flexão abdominal e a prova de corrida de 12 minutos. A prova de corrida de 12 minutos, geralmente, em todos os concursos, ela é colocada. Varia a distância, o tempo, mas temos que correr 12 minutos. Ainda no seu edital, conforme edital, alguns itens relevantes. No item 13.3.2, tá, lá do seu edital, orienta-se ainda aos candidatos que não será permitida a entrada e permanência de candidatos fora do seu horário de convocação, bem como de terceiros, acompanhantes, durante todo o período de realização da prova de aptidão física, em quaisquer dependências do local de realização desta fase. Então, não se atrase. No item 13.4, os candidatos deverão comparecer ao local da prova com no mínimo 30 minutos de antecedência, munidos de, e aqui eu faço uma nova pausa, 30 minutos de antecedência. Então, se programe para 1 hora de antecedência. Tá? Então, coloca 1 hora, esquece os 30 minutos e coloca 1 hora. Porque pode acontecer algum imprevisto no caminho. Excesso de pessoas, excesso de candidatos, um movimento além do normal. Então, se programe para 1 hora antes da prova. Você vai ter o horário da prova 1 hora antes para estar lá no local onde será realizada a prova. Tá? Então, de 30 minutos, coloca 1 hora, aí não tem erro. Você terá que levar documento oficial de identificação com foto original, roupa apropriada para a prática de atividades físicas, atestado médico original ou cópia autenticada em cartório específico para tal fim, emitido nos últimos 30 dias antes a data dos testes. E agora falando em atestado médico, no atestado médico deverá constar expressamente que o candidato está apto a realizar a prova de capacitação física ou a realizar exercícios físicos
inclusive os indicados no item 13.2.4 do seu edital. O atestado médico deverá ser original ou cópia autenticada e estar redigido em letra legível, com citação do nome por extenso do candidato, carimbo indicando o nome, número do CRM e assinatura do médico responsável por sua emissão. Tá? Todos esses itens devem constar no seu edital. Então, quando você for solicitar, no seu edital, no seu atestado, quando você for solicitar o seu atestado, verifique se todos estes itens estão no seu atestado. Se estiver faltando algum, volta lá para o médico e pede para ele colocar, certo? Para evitar qualquer tipo de surpresa desagradável no momento em que você for prestar o seu TAF. Se estiver faltando algum item, você será impedido de realizar o teste físico, certo? Se está constando no seu edital, será cobrado no dia do teste. Ainda relacionado ao atestado médico, nós temos os itens 13.4.2, 13.6.2.3 e o 13.6.2.4. Ou seja, o que eu quero dizer com isso para vocês? Leiam o edital de ponta a ponta. Leiam todo o edital. Os itens relacionados ao teste de aptidão física, se possível, leia mais de uma vez. Se ficou alguma dúvida, leia de novo, certo? Mas leia o edital, porque tudo que está no edital será cobrado no dia do TAF. Então é importante que você saiba o que você tem que fazer no momento da prova. Com relação aos exercícios, falando agora realmente o que você tem que fazer no dia da prova. Então você vai precisar realizar flexão de braço. Para os meninos, 15 repetições com 4 apoios. Para as meninas, 12 repetições com 6 apoios. E nós veremos qual é a diferença de 4 apoios para 6 apoios. Abdominal remador, dentro de todas as características do seu edital. 25 para os meninos. 20 para as meninas. Tá aí a corrida de 12 minutos. Dentro desse tempo, os meninos terão que percorrer 2.200 metros e as meninas 1.600 metros. Quais seriam os primeiros passos para começar a treinar? Eu estou vindo de uma condição de sedentarismo, não estou treinando, preciso iniciar os treinos. Então você tem que equilibrar eficiência e segurança. Você tem que ter um treino eficiente, que consiga adaptar o seu corpo para os índices exigidos no edital, e tem que ter um treino seguro, que evite qualquer tipo de lesão. Se você tiver alguma lesão, qual seria o melhor remédio? Repouso. Então você teria que parar os treinos para curar a sua lesão, tratar a sua lesão e depois retornar praticamente do zero novamente. Então tem que ter um equilíbrio entre eficiência e segurança. Inicie os seus treinos quando tomar a decisão de prestar o concurso. Tá? Seria o certo. Tá? Lá no comecinho da nossa aula eu falei que deve haver um equilíbrio entre o estudo e o treino, certo? Os dois têm pesos parecidos, os dois são eliminatórios. Tá? Então você tem que ir bem nos dois, certo? Então colocou na sua cabeça que você quer prestar o concurso, se possível no dia seguinte, inicie os estudos e os treinos também. Mas caso você não tenha começado a treinar ainda, realize exames médicos para ver se existe alguma restrição. Esse exame médico aqui não é um atestado médico. O atestado médico que você vai entregar lá no dia do seu TAF, aí é outro documento, tá? Com todos aqueles itens que nós acabamos de ver. Esse exame médico aqui é só para ver se existe alguma restrição, porque é importante que você tenha uma orientação profissional para iniciar os seus treinos. Então, se tiver alguma restrição, o professor ou o personal, ele vai ter que ter alguns cuidados relacionados ao movimento dos exercícios, a sua posição com relação aos exercícios. Alguns exercícios não serão indicados dependendo da sua restrição.
Então é importante que você faça esse exame médico e entregue para o seu professor ou para o seu personal. Procure auxílio profissional, uma academia qualificada, um personal trainer, e não inicie os seus treinos sozinho. Com relação a esses 2 pontos, certo? Então é muito comum o concurseiro pegar o edital, ler o edital, que eu acabei de falar para ler, né? Então, lê o edital. Opa, eu preciso correr 12 minutos. Então eu vou lá para o parque e vou correr 12 minutos. Ele vai correr o primeiro dia, vai correr o segundo dia, vai correr o terceiro dia. Provavelmente ele não vai conseguir fechar a distância dentro desses 12 minutos. Se você já é praticante de atividade física, já é atleta, aí é outra história. Mas caso você ainda não seja, está vindo de uma condição de sedentarismo, então pode ser que ocorra isso aí, que eu estou comentando agora. Vai chegar no 4º, 5º dia, vai começar a sentir uma dorzinha na sola do pé, ou no quadril, ou no joelho, mas mesmo assim ele vai forçar um pouquinho mais. No 7º dia, 8º dia, essa dor vai aumentar, até chegar a um ponto, a um nível, que vai impedir o candidato de realizar a corrida, de tão intensa que vai ser essa dor. Aí você já tem uma lesão. Aí você tem que parar o treino, tratar a lesão com anti-inflamatório e aí você vai retornar aos treinos praticamente do zero. Por quê? Porque você tem que realizar todo o trabalho específico da corrida e, paralelamente a esse trabalho, você tem que ter um treino de fortalecimento. Você tem que fortalecer a sua musculatura. Você tem que fortalecer as suas articulações. Então é importante que, paralelo ao treino específico de corrida, você tenha uma base, um treino de base, de fortalecimento, para que você possa desenvolver uma corrida cada vez mais rápida, cada vez mais segura, para atingir o índice estabelecido no seu edital. Por isso que é importante você conversar com um professor ou com um personal e não iniciar o treino sozinho. Professor, eu posso pegar o professor da academia ou tem que ser personal trainer? Qualquer um dos dois, certo? Se você tiver condições de contratar um personal, ótimo, beleza. Ele vai preparar um treino para você e vai ficar do seu lado todos os treinos, do começo ao fim, verificando se você está na postura correta, realizando o movimento correto. Ou seja, você vai ter um resultado um pouco mais rápido e um pouco mais seguro. Agora você pode também conversar com o professor de academia, mostrar para ele os exercícios que você precisa fazer, ele vai identificar os grupos musculares que deverão ser fortalecidos e vai preparar o treino para você. A diferença é que ele não vai ficar totalmente do seu lado. Ele vai atender você e mais 5, 6, 7, 10 alunos que estiverem na academia no mesmo horário. Então, se tiver alguma dúvida, você chama ele vai te esclarecer. Mas você consegue bons resultados, tanto com o personal quanto com o professor de academia. E o último ponto que eu queria comentar com vocês é sempre acreditar no seu potencial. Por quê? Porque não é no primeiro dia, ou na primeira semana, ou talvez nem no primeiro mês que você vai conseguir resultados visíveis do seu treino. Então é importante que você saiba que o processo é assim mesmo, ele leva um tempo, por isso que é importante que você acredite no seu potencial. E saiba que o resultado ele é diário, todo dia que você treina você tem um resultado, mas ele é mínimo. Então a somatória desses resultados diários é que vai fazer com que você realize a adaptação necessária no seu corpo. Mas isso leva tempo, por isso a importância de se iniciar os treinos com muita antecedência. Falando em iniciar os treinos, iniciando os treinos. Primeiro ponto, respeite os limites do seu corpo. Não interessa se o seu colega de treino, que vai prestar o mesmo concurso que você, está realizando o mesmo exercício com uma carga maior. Não tem problema, certo? Respeite os limites do seu corpo, porque o trabalho ele é progressivo. Tá? Então você tem que respeitar os limites com relação ao descanso, com relação aos exercícios, para que você possa progressivamente ir melhorando a sua resistência, a sua força, a sua velocidade. É importante também que você respeite os intervalos, o descanso. O intervalo também faz parte do treino, assim como manter uma boa alimentação. E aqui nós chegamos
em um pequeno tripézinho, tá? Nós temos que ter um treino adequado, certo? Voltado para as minhas características, para a minha condição física, para as minhas possíveis restrições ou, quem sabe, possíveis potencialidades. Então eu tenho que ter um treino adequado, eu tenho que ter uma alimentação adequada e eu tenho que ter um descanso adequado, certo? Eu tenho que equilibrar esses 3 pontos. Se eu desequilibrar ou descalibrar um desses 3 pontos, dificilmente eu consigo sucesso no meu treino. Então eu tenho que equilibrar esses 3 pontos para que eu possa ter sucesso no meu treino. Em outras palavras, eu tenho que respeitar os princípios da individualidade, da adaptação e da continuidade. São princípios científicos de treinamento, onde o professor tem como base esses 3 princípios para preparar os treinos. Princípio da individualidade. Montar o treino, preparar o treino, os exercícios adequados, de acordo com as suas características e levando em conta outros fatores, como, por exemplo, a frequência semanal. Se você vai treinar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, certo? Você precisa criar o quê? Você precisa criar uma adaptação, fazer o seu corpo sair desse ponto aqui e chegar nesse ponto aqui, com segurança, certo? E com eficiência. Então você precisa de uma adaptação, seria o princípio da adaptação. Mas eu só consigo a adaptação se eu tiver continuidade, se eu não quebrar os treinos. Eu preciso de uma continuidade nos meus treinos para chegar aqui no ponto que eu quero. Então, a partir do momento que eu definir os dias e os horários, eu não mexo mais, certo? Eu preciso dessa continuidade nos meus treinos para criar a adaptação necessária para o meu corpo. E muito cuidado também com o overtraining. O overtraining é um processo que pode acontecer com o concurseiro, voltando um pouquinho, pegando aquele gancho que eu falei, que o concurseiro é muito comum acontecer, ele olhar o edital, falar, puxa vida, eu preciso realizar tantas abdominais, eu preciso realizar uma barra, eu preciso realizar uma flexão, eu preciso realizar uma corrida, então eu vou para o parque, eu vou fazer barra, eu vou fazer flexão, eu vou fazer corrida. E o que ele pode pensar? Quanto mais ele treinar, mais forte ele vai ficar. E não é bem assim. Eu acabei de comentar com vocês que o descanso também é importante. Quando você está realizando um treino, você está desgastando o seu corpo, certo? Você está rompendo fibras musculares. E é no descanso adequado que a sua musculatura se recupera e se prepara para o próximo treino. Quando eu falo descanso adequado, não é um descanso longo, tá? Então, você tem que ter uma orientação profissional para você ter um descanso adequado ao volume do seu treino, para que nesse descanso você consiga recuperar o seu corpo e realizar um treino um pouco mais forte. Se você só treinar os mesmos grupos musculares todos os dias, você só vai provocar desgaste. Então o seu rendimento cai. E o risco de desenvolver uma lesão é grande. Então você vai ter uma queda de rendimento com um risco de lesão alto. Se tem 2 coisas que nós não precisamos nesse momento do TAF, dos treinos para o TAF, é queda de rendimento e risco de lesão alto, certo? Então cuidado com o overtraining, que nada mais é do que o excesso de treino. Você vai precisar mudar a sua rotina, ou seja, o seu compromisso consigo mesmo. Então separe pelo menos 2 dias para você treinar. Tá? O ideal seriam 3. Por que eu digo ideal? Porque, como eu falei, se você está vindo de uma condição de sedentarismo, então 3 dias ficam bem equilibrados para você treinar. Você treina, por exemplo, segunda, quarta e sexta, você tem a terça e a quinta para descansar e também o final de semana. Tá? Se você não conseguir 3 dias, 2 dias, pelo menos 2 dias, certo? Professor, eu posso treinar todos os dias, não precisa, tá? Se você tem essa disponibilidade de tempo, então eu sugiro você separar 4 dias. Pode ser segunda e terça, quinta e sexta, certo? Não esqueça que o descanso também faz parte do seu treino. Agora presta atenção,
separou o dia, colocou ali no seu planejamento o dia e o horário, não mexe mais, certo? Mantenha os seus estudos, mas adapte o seu treino, seu tempo para o treino, tenha disciplina, mantenha o seu compromisso e olha só, definiu dias, definiu horários, não muda mais. Guarde dias para os outros compromissos. Pode estar chovendo, pode estar frio, pode ser aniversário do melhor amigo, não interessa. Vai para a academia e vai para o treino. Como deve ser esse treino, professor? Ele tem que ser global, total. Tá? Você tem que fortalecer membros inferiores, membros superiores, tem que fortalecer o core e tem que ter um fortalecimento articular. Lembre-se que você vai precisar de alguns exercícios que precisam de membros superiores e outros precisam de membros inferiores. O fortalecimento articular ele é fundamental e o fortalecimento do core mais ainda. Professor, o que é core? É esse quadrado aqui formado por alguns grupos musculares. Aqui está a base da sua coluna, tá? E aqui em cima eu tenho o diafragma, eu tenho o transverso do abdômen aqui, eu tenho o meu solado pélvico aqui e tenho o meu lombar aqui, certo? Esse quadrado aqui, note que formou basicamente um quadrado. Ele vai proteger a base da sua coluna. É importante que você tenha essa proteção para que você consiga trabalhar outros exercícios auxiliares, exercícios de braços, exercícios de pernas, com uma proteção para a sua coluna. Caso você não tenha esses grupos musculares aqui fortalecidos, se você colocar uma carga um pouco maior no seu exercício de perna ou um pouco maior no seu exercício de braço e essa região aqui, ó, esse quadrado aqui, estiver enfraquecido, o risco de uma lesão, de uma má postura é alto. Então tem que fortalecer. E esses grupos musculares, o core, ele só é estimulado através de duas maneiras. Ou isometria, que é o sustentar do próprio peso, só ficar paradinho, ou bases instáveis, algo que promova o desequilíbrio do seu corpo. Então não se assuste se o seu professor ou o seu personal indicar um exercício parecido com esse dessa candidata aqui, ó. Então ela está sustentando o peso do próprio corpo, está fortalecendo o core tanto no transverso do abdômen quanto no lombar e está em uma base instável. Então, exercício excelente para o fortalecimento do core. Tá? Professor, eu preciso correr, não preciso fazer exercício com bola. Você precisa fazer exercício com bola, sim. Vai ajudar bastante você, inclusive na sua corrida. Existe uma tênue linha entre adaptação e lesão. Não exceda os treinos, mas tente adaptar o seu corpo através do esforço. Então você sempre vai priorizar o seu treinamento aqui, ó, na fase 2, que é o estado de resistência, onde você tem uma carga elevada, mas você consegue as repetições e as séries estabelecidas no seu treino. Então você vai fazer força, vai ficar extenuado no final das séries, mas você conseguiu realizar todas as repetições utilizando os grupos musculares que são exigidos nos exercícios estabelecidos, sem uma postura errada, com uma postura correta. Se você tem uma carga muito leve, você entra na fase 1, ou seja, você não consegue realizar a adaptação necessária que eu preciso. Então você tem que fortalecer o seu corpo. Se a carga é muito leve, essa adaptação não vem. E se a carga é muito elevada, em excesso, você entra na fase 3, que é a fase da exaustão. Então você não consegue realizar as repetições estabelecidas na sua série, certo? Porque a carga é muito elevada e você acaba recrutando outros grupos musculares, outras articulações para tentar realizar esse movimento. E o risco de lesão aqui nessa fase 3 é alto. Então nós não vamos treinar na fase 3. Também não vamos treinar na fase 1. E sim, sempre na fase 2. Os treinos eles devem ser subdivididos em exercícios de base, que são os exercícios
que fornecem suporte para a realização dos testes, ativam e fortalecem os grupos musculares que serão exigidos no TAF. O nosso candidato aqui da imagem, ele está fortalecendo antebraço. Provavelmente ele vai ter uma barra fixa para fazer. Então, para você realizar a barra fixa, você tem que ter uma pegada muito firme. Para ter essa pegada firme, você tem que ter antebraço fortalecido. Então, os exercícios de base são os exercícios que fortalecem os grupos musculares exigidos no TAF. Você precisa fazer uma corrida de 12 minutos. Então, o seu treino de base, os seus exercícios de base vão fortalecer pernas, coxa, posterior de coxa, glúteo, panturrilha, todos os grupos musculares que são exigidos em uma corrida eficiente e segura, certo? Então, esses são os exercícios de base. E você tem que ter também os exercícios específicos, que são os exercícios que realmente serão exigidos no TAF. Lembrando que mesmo no treinamento, os exercícios devem respeitar o limite individual de cada um. Tá? Então você precisa correr. Quando você for realizar um treino de corrida, você está realizando um treino específico. Provavelmente com o suporte de um treino de base. Você fortaleceu a sua musculatura e foi realizar um exercício específico, tá? Você fortaleceu todo o grupo muscular aqui, peitoral, ombro e tríceps, para realizar uma flexão, certo? Exercício de base, exercícios específicos. Falando em exercícios específicos, nós teremos que correr 12 minutos. A corrida eu considero uma das modalidades que mais peneiram no TAF. Porque se você já corre, perfeito, não vai ter dificuldade nenhuma. Agora, se você ainda não corre, tem todo um processo para você realizar, em termos de resistência, de fortalecimento, como fazer a transição da caminhada para a corrida. E ela é a prova mais longa. Você vai fazer uma flexão de braço, você leva ali um minuto e pouquinho. Você vai fazer um abdominal, você vai levar 1 minuto. A corrida são 12 minutos. Então, os treinos são mais longos, os treinos são mais cansativos. E a prova em si é mais cansativa também. E quais seriam as dicas importantes para eu atingir a distância estabelecida no meu edital? Então, qual seria a distância? Então, para os meninos, 2.200 metros em 12 minutos. E para as meninas, 1.600 metros. Tá? Isso dá uma velocidade de 11 km por hora constantes para os meninos, nos 12 minutos, e para as meninas de 8 km por hora. É só você colocar na esteira lá essa velocidade para ver como que a esteira vai ficar e como que você tem que desempenhar essa corrida nos 12 minutos. Tá? Então você vai colocar 11 por hora, a sua velocidade média tem que ser 11 por hora nos 12 minutos. Tá? Professor, eu não consigo correr nem 2 minutos. Como que eu faço? Então vamos lá. O que diz o seu edital? Então, o procedimento para a preparação e execução do teste de corrida de 12 minutos obedecerá aos seguintes aspectos. O candidato deverá, no tempo de 12 minutos, percorrer a distância mínima estabelecida, sendo permitido andar e não permitido parar ou sentar durante o percurso. Você não pode parar, você não pode sentar. Alguns concursos permitem, tá? Você pode parar, sendo, portanto, permitido a parada e depois o retorno à corrida. Não é o caso desse. Você não pode parar, você pode caminhar, mas sempre estando em deslocamento. Tá? Então você vai realizar a sua corrida, ficou muito ofegante? Caminha, reduz o ritmo. Tá? Mas não pare. Se você parar, você está fora. Após o final do teste, o candidato deverá permanecer parado ou se deslocar em sentido perpendicular à pista, sem abandoná-la até ser liberado pela comissão. O candidato terá direito a uma única tentativa para realizar essa prova. O examinador apitou, terminou a prova. Não é indicado que você esteja em uma atividade muito forte, uma atividade aeróbica forte ali, e você pare de uma hora para outra. Então ele apitou, você começa a andar
lateralmente na pista. Não vai para frente, não vai para trás, certo? Nem para frente, nem para trás. Lateral, perpendicular ao sentido da pista. Fica caminhando ali. Não sai da pista. O que você vai fazer? Você vai ficar caminhando e vai procurar aonde está o examinador, tá? E fica de olho nele. Quando ele te liberar, nem um segundo antes, quando ele te liberar, aí você pode sair da pista. Por que eu estou sendo tão enfático? Porque está no edital. Se está no edital, será cobrado no dia do seu TAF. Não será permitido ao candidato, uma vez iniciado o teste, abandonar a pista antes de ser liberado pela comissão avaliadora. Acabamos de comentar isso. Dar ou receber qualquer tipo de ajuda física. Olha de novo a letra C aqui. Deslocar-se no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista depois de finalizados os 12 minutos, sem ter sido liberado pela comissão avaliadora. Então não saia da pista se não tiver a liberação. Na execução da corrida, o candidato poderá fazer o percurso em qualquer ritmo ou intercalando a corrida com caminhada, desde que não abandone a pista antes de completar o percurso no tempo estabelecido. De novo, eles enfatizaram não abandonar a pista. E olha, mais um detalhezinho aqui no final. O candidato que percorrer a distância mínima exigida, 1.600 metros para o sexo feminino e 2.000 metros para o sexo masculino, em tempo inferior aos 12 minutos, poderá deixar a pista. Agora eles colocam. Isso aqui eu tirei do edital. Não fui eu que coloquei em letra maiúscula ali. Eu tirei do edital. Se orientado pelo avaliador da banca examinadora. Então terminou antes dos 12 minutos, não sai da pista. Olha, procura onde é que está o avaliador. Fala, ó, cheguei. Tá? Quando ele liberar, você sai. Se ele não liberar, fica ali. Fica andando perpendicularmente ao sentido da pista. Será vedado ao candidato durante a corrida a utilização de equipamentos eletrônicos que possam pôr em risco a integridade do candidato ou de outras pessoas durante a realização deste teste. Ou seja, não leve nem relógio, vai sem relógio, por isso que é importante que você conheça a sua corrida, que você conheça a sua passada, que você tenha esse domínio de tempo, de velocidade, de espaço, quando você está desempenhando a sua corrida, certo? Aí você vai saber a velocidade que você tem que manter nos 12 minutos para atingir a distância necessária. E como que eu posso realizar esse treino? Como que eu posso realizar essa prova com eficiência e com segurança, professor? Você tem que fortalecer alguns grupos musculares. Quais seriam esses grupos musculares? Então, glúteo médio e mínimo tem que fortalecer, panturrilha tem que fortalecer, quadríceps, bíceps femoral, ombros e estabilizadores da coluna. A perna eu sei que tem que fortalecer para a corrida. Agora, ombro, também tem que fortalecer ombro? Tem que fortalecer e tem que fortalecer bem, certo? Esse movimento aqui, ó, de sincronia com o movimento das pernas, com a sua passada, ele vai fazer com que você ganhe um pouquinho mais de terreno. Ele vai otimizar a sua passada, vai otimizar a sua corrida. Então é importante que você tenha ombros fortalecidos para conseguir desempenhar essa movimentação com eficiência. E os estabilizadores da coluna, como citei no começo da nossa aula, que também é conhecido como core. Quais seriam os exercícios sugeridos para fortalecer esses grupos musculares? Então, o abdutor inclinado, o glúteo cruzado, panturrilha no leg press, panturrilha no Smith, o extensor, o avanço e o agachamento para quadríceps, né, coxa. Para posterior de coxa, o stiff, o flexor e o avanço. Para ombros, desenvolvimento, levantamento lateral e encolhimento. E para os estabilizadores da coluna, as pranchas isométricas e o banco lombar. Professor, eu não conheço nenhum dos exercícios e também não conheço quais são os grupos musculares que acabamos de ver. Tudo bem, não tem problema. Você não precisa conhecer nenhum exercício. Quem precisa conhecer os exercícios ou é o seu professor ou é o seu personal, certo? Agora vamos separar dois blocos aqui. Os grupos musculares que eu falei agora, esses você tem que fortalecer para ter uma corrida eficiente. Glúteo,
posterior de coxa, quadríceps, panturrilha. Esses você tem que fortalecer. Os exercícios são sugestões. Uma série de fatores serão levados em conta para o seu professor ou seu personal preparar os seus treinos, certo? Então, nem todos esses exercícios você vai realizar. Depende da sua frequência semanal, depende das condições da sua academia, depende se houver alguma restrição. Então, o seu professor ou seu personal avalia e prepara os treinos. Então, não estranhe se nem todos esses exercícios, que são sugestões, estiverem na sua série. Estão aí os exercícios, tá? Ó, panturrilha, maquininha de panturrilha. Precisa fortalecer para a corrida? Precisa. Glúteo, para estabilizar o seu quadril durante a corrida. Então, o abdutor inclinado ou o glúteo cruzado com caneleira. Também excelente exercício para fortalecer glúteo e estabilizar o quadril. Coxa aqui com extensor, ó, tem que fortalecer coxa. Posterior de coxa. Então, o avanço. Note que a nossa candidata sempre está com o calcanhar elevado. A coluna retinha. O joelho não passa da ponta do pé e sempre olhando para frente. Um pouquinho diferente do nosso agachamento, onde a coluna ela vai inclinando um pouquinho, próximo de 90 graus, certo? E as cargas não precisam ser extremamente elevadas. Estamos trabalhando um fortalecimento e não estamos participando de nenhum concurso de bodybuilder. Stiff, para fortalecer posterior de coxa, coluna retinha, sempre com uma quebradinha no joelho e sempre olhando para frente. Máquina flexora, também excelente máquina para fortalecer posterior de coxa. E aqui nós já temos o fortalecimento de ombros, com desenvolvimento, também sem excesso de carga. Outras sugestões para fortalecimento de ombros, levantamento lateral, encolhimento e a nossa pranchinha isométrica para fortalecer tanto lombar quanto abdômen. E aqui nós temos a cereja do bolo, tá? Como que você vai fazer para sair da caminhada e chegar na corrida? Então, primeiro ponto que eu faço com os meus candidatos, com os meus alunos, eu coloco ele na esteira, faço um bom aquecimento, coloco ele na esteira e ele vai realizar uma caminhada. É isso que eu quero que você faça, de 12 minutos. Essa caminhada é uma caminhada em ritmo de treino, não é em ritmo de passeio. Então, ao final dos 12 minutos, você vai ter que estar cansado, ofegante, certo? Então, eu sugiro ali em torno de 6,5 km por hora. É uma velocidade rapidinho para uma caminhada, certo? Conseguiu realizar 1, 2, 3, 4 vezes esses 12 minutos caminhando, aí o que você vai fazer? Aí que está a cereja do bolo, ó. Olha só, na mesma velocidade, você colocou 6,5? Perfeito. Na mesma velocidade você está caminhando, aí você fez 3 minutos de caminhada, você vai trotar 2 minutos na mesma velocidade, não aumenta a velocidade. Então você faz 3 de caminhada, 2 de trote, 3 de caminhada, 2 de trote, até o final, certo? Vai realizar também 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Conseguiu 4, 5 vezes, você inverte. Você vai começar com 2 de caminhada e 3 de trote. Tudo na mesma velocidade, tá? Olha só. Então, na mesma velocidade, inclua trotes de 2 por 3 de caminhada. E depois você vai inverter o tempo. 3 de trote por 2 de caminhada. Certo? Agora você tem 3 de trote, 2 de caminhada, 3 de trote, 2 de caminhada, certo? Esse carinha aqui, ó, você vai tirar a caminhada e fazer 2 minutos de trote. Então você vai ter 3, 2 e 3, tudo ó, de trote. Ou seja, você terá 8 minutos direto de corrida. Quem fecha 8 minutos, consegue 10. E se você conseguiu 10 minutos, coloca mais um minutinho no começo e mais um minutinho no final, para você chegar nos 12 minutos de trote. Ou seja, o critério estabelecido no seu edital, que seriam 12 minutos de corrida, você já está conseguindo.
agora nós vamos trabalhar a velocidade para você atingir a distância necessária, certo? O primeiro critério, que é o tempo, você já conseguiu. Precisa de tempo, de adaptação, trabalho progressivo, lembrem de tudo isso. Agora, em vez de você incluir o trote, você vai incluir alguns tiros com uma velocidade maior. Tá? Então, agora que você já corre os 12 minutos, aumenta a velocidade para 7 ou 8 km por hora, para que você possa aumentar a velocidade. Você vai incluir tiros de 1 a 2 minutos na velocidade 9 ou 10 por hora. E depois volta para a velocidade anterior. Progressivamente, aumente os tempos dos tiros. Tá? Como o treino ele vai ser bem puxado, é importante que você não pare os treinos de fortalecimento, aquele treino de base. Outro ponto importante, tenha um tênis adequado, um tênis de corrida. Não precisa ser o tênis top de linha ou mais caro, desde que seja de corrida. Se você tem o costume de consumir álcool ou cigarro, eu aconselho você parar um pouquinho nesse período, pois o nosso corpo vai precisar de muito oxigênio para os treinos. E é importante que você capriche no alongamento, certo? O treino de corrida é um treino muito extenuante, então pelo menos ali 4 ou 5 minutos só alongando no final, certo? Tem que alongar bastante quadril, bastante lombar, bastante coxa, panturrilha. É importante que você capriche no alongamento. E para enriquecer tudo isso que nós conversamos, essas dicas importantes, eu vou deixar para vocês alguns links para vocês visitarem. Vocês podem visitar e tem muito material lá também para vocês enriquecerem todo o nosso conteúdo da nossa aula de hoje, mais 3 aqui, ó, são 6 no total. Então é importante que você tenha tempo para os seus estudos, mas é importante também que você consiga o planejamento para o tempo dos treinos. As primeiras dicas você já tem, então inicie os treinos o quanto antes. Bons treinos e até a próxima.